tarde. Estou aqui para falar de um assunto não tão agradável, mas que é necessário. O CONAMA lançou uma resolução em agosto de 2020, dando alguns parâmetros para regulamentar a meliponicultura no Brasil. E deixou em aberto para que os órgãos regionais eles lançassem outras normas para regulamentar nos estados, atos dos governadores dos estados, para regulamentar a meliponicultura. Pois bem, foi lançado agora em fevereiro uma resolução 11, vou ler aqui, a resolução 11 de 3 de fevereiro de 2021, que dá conta de vários parâmetros com relação à meliponicultura. O que deixa mais conflitante com a legislação do CONAMA é que o CONAMA define que no Brasil, o meliponicultor que tiver até 49, menos de 50 caixas ou colmeias, ou seja o termo que os senhores utilizem, ele não precisa fazer registro, não tem necessidade. Você cria suas abelhas e tá tudo em família. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo vem passando por uma série de mudanças, onde está tudo sendo sistematizado. Não vamos entrar no pormenor de que se isso é bom, se isso é ruim, de cunho político. Não vamos entrar nesse meio não, que isso daí, política, religião, aliás, né? Time de futebol não se discute. Para mim, eu não gosto de discussão a respeito disso. Mas vamos lá, tá bom? A resolução do CIMA, ele dá alguns parâmetros aí que vão ser um pouco chatos. No artigo 3º dessa norma, eu vou ler para vocês e vou pôr aqui para vocês lerem também. No artigo 3º, os interessados na criação de abelhas nativas sem ferrão para quaisquer fins ou tamanho de criação, lembra muito bem desse termo, ou tamanho de criação, quaisquer fins ou tamanho de criação, deverão se cadastrar na categoria de meliponário e obter por meio de procedimento único e simplificado no âmbito do Sistema Integrado de Gestão da Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, GFAO, autorização de uso e manejo de fauna silvestre para espécies de interesse. O que isso quer dizer? No restante do Brasil, eu não sei como os outros estados estão, tá bom? Me perdoem se houver regulamentação semelhante de São Paulo. Mas no estado de São Paulo, destoa da legislação federal, porque a resolução CONAMA, a 496 de 19 de agosto de 20, ela dá aqui isenta de qualquer tipo de registro quem tiver menos de 50 enxames. Ou seja, você tem até 49 enxames, tá tudo certo, fica tudo legal. No estado de São Paulo, não. Se você tiver uma, olha aqui, bem, para quaisquer fins ou tamanho da criação, tamanho. Você criou uma caixinha de abelha sem ferrão, você já vai ter que registrar. Ah, e se eu não registrar? Se você não registrar, tudo bem. Tudo dá certo enquanto não dá errado. Ocorre que a Polícia Ambiental, ela age na maioria das vezes em fiscalizações rotineiras, mas grande parte do trabalho que é feito é mediante denúncias. Se uma pessoa de má índole ou com a boa intenção de preservar uma espécie de abelha, cuidar da fauna, da flora, que for, essa pessoa denunciar que na sua casa tem uma caixa de abelha sem ferrão, e pare aí que você não tem registro, você provavelmente vai ser autuado e muito provavelmente indiciado. É o que prevê a lei. É o caso, por exemplo, eu sei que é um paralelo até sem qualquer conexão, mas só para dar um desenho, tá?
Quem não sabe de algum criador de passarinhos que foi autuado 500, 600 reais para cada pássaro sem anilha no pé? Agora imagine vocês, a resolução ela trata de uma série de coisas, como por exemplo, registro das caixas, quantidade. E não para por aí, você tem que identificar a quantidade, desculpa, e não para por aí, você tem que identificar a quantidade, as espécies que você tem. E também tem um outro pormenor. Existe um termo que eles deixam bem claro, tá bom? Vamos lá. No artigo 10, inciso 2, em não possuindo documentação comprobatória de origem. Você que tem aquele meliponário, você tem suas 10, 20, 30 caixinhas de abelha e não sabe como fazer o registro, você pode fazer. Você vai fazer uma declaração, é autodeclaratório, você vai fazer uma declaração dizendo que você tem 10 jataís, 10 mandaçaias, 10 tubunas e vamos lá. Só que agora em fevereiro vai sair uma nova portaria do CIMA e do CONAMA também, que vai dar as abelhas que podem ser criadas no estado de São Paulo e nas outras localidades do Brasil. Vamos lá. Uruçu nordestina no Rio Grande do Sul, até que se não tiver regulamentação tá valendo. São Paulo não vai poder, muito provavelmente, né? Porque é uma espécie endêmica da caatinga. E na cabeça deles, ou não sei, talvez os biólogos de plantão possam dizer, ela pode ameaçar as abelhas da região do estado de São Paulo. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para quem tiver dúvida e vou tentar dar uma explicada em alguns aspectos, em alguns outros vídeos consecutivos, caso surja alguma dúvida. Mas de antemão, vai ser obrigatório até o dia, só para confirmar, 19 de agosto de 2021, todo mundo vai ter que ter o registro com as coordenadas geográficas. Vai ser necessário um GPS para aferir isso daí no celular. Você vai precisar, né, a localidade, o endereço do local, sítio Inholas, da Catarandolas. Coordenadas, aqui, pá, manda as coordenadas do GPS. O ponto do GPS vai ter que enviar. E também todas as espécies. Espécies, vou falar até o termo deles, tá bom? Para não deixar pairar dúvida. Espécies autóctones são as nativas do estado de São Paulo. Essas daí o registro vai valer simplificado e tudo. Nós vamos ver como é que faz isso direitinho. Esse registro vale por 10 anos e tem que ser corrigido cada vez. Você pegou, você vai ter abelhas no seu plantel aí. Mas tem outro pormenor. Vamos lá. As autóctones, que são as nativas, você vai poder ter o registro delas por 10 anos. As alóctones, essas daí são exóticas, são de outras regiões do Brasil. Essas daí vão ser 36 meses, são 3 anos que vai valer. E esse documento declaratório aí vai dar isso daí, tá bom? Outro ponto interessante é que para você capturar abelhas agora, você vai ter que ter um registro, você vai ter que registrar. Ah, eu vou pôr iscas, porque você vai ter lá, por exemplo, você registrou que você tem 10 abelhas, 10 colmeias de abelha. Você só vai poder dividir elas para vender uma vez ao ano. Se você tem 10, você vai poder vender
10 divisões e vai ter que continuar com as suas 10. A regulamentação está dizendo isso. Capturadas, para aqueles que gostam de vender uma abelha, eu peguei uma isca PET com uma jataí. Não pode. Abelhas capturadas não vão poder ser vendidas mais. Estando dentro do seu plantel, não pode vender mais. Você só pode vender divisões. Você só vai poder vender divisões de abelhas, no máximo uma divisão por ano, para não haver uma exploração excessiva da espécie. Você vai poder vender cera, pólen, mel, a própolis. Você vai poder vender tudo isso. Só que enxames somente vai poder ser vendido as multiplicações de enxames e uma multiplicação por ano. A minha crítica fica no seguinte: a abelha, ela não tem endereço fixo, vamos dizer assim, tá bom? Você pôs uma isca, você registrou. Ah, peguei uma jataí. Mas deu um dia e ela não gostou, ela muda, tá bom? Não mudou. Beleza, você vai ficar com uma pendurada. Ah, eu tenho outra abelha lá. Mas e se ela for embora e outra entrar? Aí eu tô imaginando aqui, eu tenho algumas iscas esparramadas aqui e tenho algumas caixas ímpar que estão esperando, elas já estão nos locais ambientadas para fazer a transferência do enxame. E se eu pegar dentro dessas caixas algum enxame que vier por acaso? Tem muita pergunta que vai ser esclarecida com o tempo, tá bom? Mas os pontos mais importantes: até 19 de agosto de 2021 vai ser necessário o registro. Você vai ter que registrar todos os enxames que você tem, das coordenadas geográficas. Você não vai poder vender mais os enxames que você capturar. Você só vai poder vender enxames oriundos de divisão e vai só poder vender uma divisão por ano. Dificultou, né? Agora entra aquela dúvida, né? Poxa, Paulo, e se eu tiver só uma jataí na minha casa? Eu gosto de jataí, eu acho legal pra caramba. Nossa, me dá uma sensação de fartura. Isso daí é o que eu uso pra todo mundo quando eu mostro minhas abelhas. Fala, é uma sensação de fartura. Já deve ter visto, quem já viu algum outro vídeo meu, vê esse sentimento que eu tenho. Você vai ter que fazer o registro. Caso contrário, você está correndo o risco de ser autuado. Uma multa que não é agradável. Geralmente uns 500, 600 reais aproximadamente, o pessoal estava falando. Não apreciei, não precisei isso daí com o IBAMA, nem com o policial ambiental. Mas é uma estimativa por alto, 500 reais. Tem que tomar cuidado com o cometimento de crime ambiental. Vamos lá. Vendi uma abelha. Mandei pelo correio. Pimba. Na minha região, um cidadão ele recebeu uma abelha pelo correio. O pessoal do correio ouviu algum barulho e acionaram lá os meios deles e constataram que estava uma abelha lá dentro. Cara, muito provavelmente o rapaz vai ser autuado. Aquele que comprou. Fala até o artigo. Artigo 29 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 do Código Ambiental. Processo mais uma multa de 500 a 600 reais por adquirir espécie nativa. É comprar, vender, qualquer coisa desse tipo. Se não tiver a permissão nessa resolução acima de 11 de fevereiro de 2021 ou a permissão para os outros estados, do CONAMA 496 de 19 de agosto de 20, se não tiver essa permissão, é crime ambiental. A pena para isso daí é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Detenção, para quem conhece um pouco de direito, isso daí não dá cadeia não. Contudo, você vai ficar com um processo criminal na esfera ambiental
vão ter algumas sequelas, tá bom? E a multa, olha bem, 500 a 600 reais por enxame irregular. Nós estamos falando disso daí. Então toma cuidado. Vamos ver tudo isso daí, vamos levantar direitinho. Autuações, as condenações que possam haver e os crimes que possam ser cometidos pelo comércio irregular de abelhas sem ferrão. No demais, eu vou deixar os links aí abaixo. Quem tiver interesse, e eu garanto que tem muitas pessoas que são bacharéis em direito, que são advogados. De antemão eu digo que eu já mandei um pedido de esclarecimentos para o órgão ambiental de São Paulo, tá bom? Pedi esclarecimentos por cima se houve um erro de elaboração, né? Ou de digitação. Ou se vai ser isso mesmo. Se a pessoa que tem uma única colônia de abelhas que ajuda, no caso já está aí, por exemplo, 1 quilômetro em volta daquela abelha, ela poliniza as plantas. E dali saem uns 4 enxames por ano. Se essa pessoa que está fazendo bem para as abelhas e para a flora daquela região, se ela vai ser obrigada. E quais as sequelas que vão advir desse registro. O tema é controverso, tá bom? Tem gente que vai, no calor da paixão, vai ficar exaltado, mas a gente tem que ver qual o intuito disso daí, tá bom? Boa sorte, boas capturas até 19 de agosto e fico com aquele abraço aí, tá bom? Boa sorte!